Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Que sejamos todos bem-vindos para mais esse trabalho do Curadores da Luz, Casa da Santíssima. Que sejamos luz por onde passarmos. Que possamos todos comungarmos desse ideal de paz, de amor, de fraternidade. Que sejamos Silvia Constantino, boa noite, querida. Maria Aparecida, boa noite. Silvia Constantino, Êmia, Maria Aparecida. Sejam todos bem-vindos. Meu humor, Adriano, boa noite, amigo. Francilene, boa noite. Maria Regina, boa noite. Eu acho que Maria Regina, deixa eu ver aqui se foi você que deixou uma. Não, a Regina Célia. Êmia, boa noite, querida. Boa noite a todos que estão chegando. Sejam todos bem-vindos para mais esse trabalho da Casa da Santíssima dos Curadores da Luz. Piedade, boa noite, querida. Mário Nobre, boa noite, querido amigo. Seja bem-vindo. Todos nós sejamos bem-vindos para mais esse trabalho, né? Para mais essa tarefa maravilhosa, né? Dos Curadores da Luz. Maria Aparecida, JL Herr, boa noite, querida. Roseli, Dani, Janete, boa noite. Olga, boa noite, querida. Neide Madalena, boa noite, amiga. Boa noite a todos que estão chegando. Marilene, acho que eu falei com você, né? Boa noite. Jorge Luiz, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Sonimar, Murilo, boa noite. Prazer ter vocês todos aqui neste momento. Nilce, Raquel, boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estarmos juntos. Nilce, boa noite. Boa noite a todos. Que sejamos todos bem-vindos, né? Para que nós possamos unir as nossas energias, os nossos objetivos, que possamos ter um ideal de paz, de amor, de fraternidade. Ele é uma amiga querida, boa noite a todos. Abner, boa noite a todos. Marilei, boa noite. Vamos orar, gente. Vamos orar, vamos elevar nosso pensamento ao mais alto que pudermos. Vamos orar, desejando encontrar os nossos objetivos. Salete, boa noite. Desejando que possamos todos comungarmos do ideal da paz, do amor, da fraternidade. Maria Rosane, boa noite. Que sejamos todos bem-vindos. Mestre amado, estamos contigo, Senhor, em nossos pensamentos, em nossas vibrações. Faustino, boa noite. Em nossos desejos de cura, de evolução moral e espiritual. Queremos estar contigo, Mestre amado, para assim podermos ter facilidade através dos teus ensinamentos de amor e a crescer muito em espírito, em evolução. Que Maria de Nazaré nos proporcione a tranquilidade, da confiança, da paz, da coragem e da resignação em todos os nossos momentos, das nossas existências, da existência atual e da futura. Que sejamos todos bem-vindos. Que Deus e Jesus nos abençoe, nos ampare e que a partir deste momento possamos estar voltados para os tratamentos e as curas espirituais. Que assim seja, Mestre amado. Todos que chegaram depois, sejam bem-vindos. Cristina, Betina, boa noite. Boa noite a todos que chegaram na hora que eu estava fazendo a prece. Se eu pulei alguém, sejam todos bem-vindos. Eli, boa noite, querido. Boa noite a todos. Gente, já estamos sabendo, né, que eu agora aprendi essa frase, não quero deixar mais, né, aquela que fala que nós vamos conversar sobre mediunidade. Então, nada mais a gente ter a consciência de que não é a mediunidade que nos distingue, né? Mas aquilo que fazemos dela. Então, é muito importante a gente ter essa responsabilidade. Helenara, Cláudia, boa noite.
Rose, então é muito importante a gente ter essa responsabilidade de entender o que é a mediunidade na vida de cada um de nós, o que é a mediunidade nas nossas existências, nas nossas tarefas, e é muito importante. Por isso que eu gosto sempre de lembrar que não é a mediunidade que nos distingue, mas aquilo que fazemos dela. Fátima, querida, boa noite. Nilce, boa noite. Maria Elisandra, boa noite, minha amiga querida, todas vocês. Maria Rosane, eu acho que eu falei. Então, vamos lá, né? Nós já sabemos que todas as lives é a preparação para os trabalhos, né? De cirurgias e tratamentos espirituais, às terças, quintas, não é? Nós sabemos disso. Então, vamos entender na segunda, né? O Adriano agora mudou o livro, né? A gente vai ter outro. Eu não sei ainda exatamente, porque infelizmente nessa minha viagem fui para voltar, fui para o interior, volta para lá e para cá e vem de novo, eu fiquei um pouco confusa das coisas. Mas a gente vai saber tudo direitinho, porque o Adriano está nos informando, né? Gessione Filomena, querida, boa noite. Gessione, boa noite. Um abraço fraterno para todos vocês que estão chegando. Rosângela Aparecida. Então, a gente tem, na terça-feira nós estamos aqui, na segunda e na quarta, o Adriano. Na quinta, Elielma e Maria Elisandra, não é? Isso é muito bom para nós, no livro A Gênese. E nós vamos começar hoje o capítulo 27. Aliás, 28, né? 27 é o anterior, mas vai ter um comentáriozinho ainda da semana passada que eu acho que ficou faltando. Então, a gente vai entrar nesse novo capítulo, que é aquele capítulo que vai ter muita coisa que talvez muita gente estranhe as colocações. Mas, como eu já falei, as nossas colocações são todas baseadas no Livro dos Médiuns e em tudo quanto é estudo da doutrina espírita, porque a gente não foge da nossa base, né? Que é a codificação kardeciana. Então, vamos lá. Rosângela, boa noite. Veronice Vera, boa noite. Sônia Macho, que eu já falei, né? Bia, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. Não vamos esquecer, vamos estar lembrando, né, daqui até o início, do curso dos curadores, né? A formação dos curadores da luz, que é a 8ª turma. Olha que maravilha, não é? Então, vamos propagar, vamos ver quem tem disponibilidade, quem quer e que precisa conhecer tudo isso, porque é dando que se recebe e a nossa transformação só depende mesmo de cada um de nós. A nossa elevação depende de cada um de nós. Só nós mesmos podemos dar o máximo a nós. Não é verdade? Porque às vezes as pessoas dizem tantas coisas e a gente não compartilha. Eu não sei se Regina Célia está aí, Sebastiana, eu não vi ainda. Então, vou deixar para. E Paulo Lages. Então, vou deixar para falar isso um pouquinho mais para frente. Assim que chegarem, se alguém puder me avisar, pode ter passado e eu não ter visto. Né? Nilma, boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Gente, nós vimos na semana passada que nós estamos entrando nesse capítulo 28, que fala do charlatanismo, né, que a gente viu, falando do charlatanismo e da prestidigitação, né, que é explorar a credulidade, né, das pessoas com as falsas colocações, com as falsas mensagens, com tudo que não é correto, que a gente vai ver no decorrer do capítulo. E essa prestidigitação é o ilusionismo, ou seja, aquilo que não é verdade também, né? Aquilo que é uma ilusão, até aquela ilusão de ótica. A gente pensa que está vendo uma coisa e outra bem diferente. Sandoval, boa noite, meu amigo. Sandoval e Maria, boa noite, sejam bem-vindos. Denise, seja bem-vinda. Todos que estão chegando, sejam todos bem-vindos e que possamos comungar nesse ideal de paz, de amor, de fraternidade, que eu sempre gosto de chamar. Sebastiana chegou, então a gente vai falar um pouquinho sobre o que ela colocou na semana passada. Alba, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, e se eu pulei alguém, sinta-se abraçado, porque pode ter passado e eu não ter visto realmente, tá? Eu realmente não ter visto na hora da prece. Então, vamos lá. Nós estamos na parte que vai falar, que é a questão 304, né, do capítulo 28. Nós vamos falar sobre médios interesseiros. Nós vimos na semana passada, né, que eu li aquele artigo todo sobre os médios interesseiros,
que ele cita o livro dos médiuns, a questão 159, né, onde ele fala que porque somos médios, ou o que a gente sente para ter a mediunidade em evidência, no sentido da tarefa, do trabalho, daquela predisposição que necessitamos ter. Nós sabemos que quando a gente não caminha no caminho certo, né, a gente lança e recebe energias, e essas energias, né, que o médium sente, atrai, buscam aquela afinidade que às vezes não é o correto, não é o certo, há aquela diferenciação, e essa energia que é de encarnado e desencarnados, muitas vezes traz muitas complicações, e quando não, muitas dores, principalmente na tarefa com a mediunidade. Nadir, quem está chegando, seja bem-vindo, boa noite. Nós vimos, na fato, aquele que nós lemos, né, na semana passada, que eu falei, da Revista Espírita de 1859, né, que fala das brechas, né, que nós damos para esses espíritos imperfeitos. E ele falou o que eram e o que são essas imperfeições desses espíritos, que muitos médios interesseiros trabalham e fazem questão de estarem ao lado dessas criaturas, e aí traz muitos problemas. Então, nós vimos, né, aquela parte, inclusive, isso falando dos médios interesseiros, que é a primeira parte dessa questão que nós vamos ler. Nós vimos os detalhes dos interesses primários que afastam de nós aquela energia, aquele conjunto, aquela companhia dos bons espíritos, para darmos lugar aos espíritos não esclarecidos, espíritos doentes do próprio espírito, ou seja, daquela alma que precisa reencarnar, que precisa se mudar, se transformar, para que possa, junto, conciliar o trabalho. Cristina Silva, Ciganinha, boa noite, querida. Maria Lúcia, Cecília, boa noite a todos que estão chegando, sejam todos bem-vindos. E ele fala, né, que o abuso, ou seja, o mau uso da mediunidade, através desse capítulo que ele está chamando, que tem o item dos médios interesseiros, trazem muitos prejuízos. Por isso precisamos estudar, podemos discernir a realidade do que não é realidade, para que a gente não caia nos enganos, né, desses espíritos que a gente sempre vem falando. Aí, no resumo, ele diz assim, que os bons espíritos se afastam de quem quer que pretenda, na verdade, usar a faculdade mediúnica, a aptidão mediúnica, seja ela de qual for, psicografia, psicofonia, o que seja ela, de alcançar, né, aquilo que a gente precisa, a plenitude do conhecimento, a plenitude do amor, da bondade, tudo aquilo que Jesus deixou para nós, né? Que é um mandamento da realidade, da verdade, que o espírita precisa ter, principalmente o médio, né? O médio, a discrição, a prudência, a bondade absoluta, falta sem interesses desnecessários. Então, a gente viu tudo isso na semana passada, e eu creio que vocês estão lembrados, não é verdade? Então, vamos aqui. 304. Como tudo pode servir de exploração, nada de estranho que, se quisesse também explorar os espíritos, por que não? Né? Se ele era, lembra que eu sempre falo assim, o que é que nós somos? Falei muito sobre isso. O que nós somos? Nós somos, quando estamos desencarnados, ou quando estivermos desencarnados, né? O que somos agora. Então, se nós temos a respeitabilidade, se nós respeitamos, se nós deixamos para cada um de nós, para o nosso próximo, o melhor, então nós seremos o espírito desencarnado melhor. Ivone, Nancy, boa noite. Simone, boa noite a todos que estão chegando. Luzinete, querida, boa noite a todos que estão chegando. Então, nós precisamos, né? Nós estamos estudando tanto isso através do Pão Nosso com o Adriano, através do Evangelho, né? Para que a gente possa colocar em nós mesmos, sentirmos a transformação e a cada dia sermos melhores, para a gente não ter a nossa tarefa
vamos dizer assim, assumida não, né? Mas envolvida com esses espíritos. Nós não podemos ser um médium interesseiro, nós temos que ser um médium com a tarefa do amor, do auxílio ao próximo. Então, ele diz aqui: tudo pode servir de exploração. E por que vamos deixar isso acontecer? Joaquim e todos que chegaram depois, sintam-se abraçados e muito obrigada pela companhia. Aí ele diz aqui: resta saber como os espíritos recebem isso, caso tentassem especular com eles. Olha, imagine. Digamos de início que nada se prestaria melhor ao charlatanismo e à prestidigitação, que é aquele ilusionismo, assim como temos falsos médios, e bastaria isso para termos fundado motivos de desconfiança. O que eu senti mesmo nesse capítulo aqui é exatamente o chamado para que a gente não caia, não deixe, não repasse mediunidade com atitudes e comportamentos que façam com que venha a desconfiança, o descrédito na doutrina dos espíritos, que é realmente uma doutrina de muito amor, de muito conhecimento, de muita verdade, de muita solidariedade. Um amor imenso, como diz uma música, amor imenso. Valéria, boa noite a todos que estão chegando, sejam todos bem-vindos. E é isso que chama atenção, e a gente falou na semana passada, a gente leu um trechozinho onde falava sobre isso. E aí ele diz que o desinteresse, pelo contrário, é a melhor resposta que podemos dar aos que só veem os fatos, o produto de habilidade, porque não há charlatanismo desinteressado. E a gente, há poucos dias atrás, Adriano citou até um exemplo. Então, vejamos, eu tenho mediunidade, né? Aí ostensiva, começa a trabalhar, exemplo, hein, gente? Começa a trabalhar e começo a criar coisas que não é verdade. E com isso eu estou fazendo o quê? Arrastando as pessoas a uma mentira, e a mentira, cedo ou tarde, ela aparece. E quando ela aparece, vem o descrédito na pessoa, o descrédito naquilo que a pessoa está pregando, quando na realidade a gente tem uma doutrina de tanto amor, e a gente vê através das instituições sérias, como são os curadores da luz, a Casa da Santíssima e tantas outras, como aqui perto de mim tem umas maravilhosas, graças a Deus, e uma delas, e mais de uma delas, sempre foi a minha escola, e isso é maravilhoso. Então ele diz assim: que motivos teriam as pessoas que praticassem a mistificação sem nenhuma vantagem, tanto mais quando a sua reconhecida honorabilidade as coloca acima de suspeições. Olha, que já pensou? Como a gente vê aqueles médios que foram famosos, a casa era cheia, isso, aquilo, outro, e depois aquele trono desmoronou. Graças a Deus, desmoronou, ou seja, ninguém ficou sendo enganado por tanto tempo, não é? Porque ela sempre aparece. Eu estava lendo um artigo, inclusive, de Raul Teixeira, onde ele fala realmente sobre o misticismo e o animismo, onde ele cita Erasto, né, que está no livro dos Médios, a citação, onde ele fala de Aristóteles, e eu achei muito interessante a explicação que ele deu para que os médios não caiam, não seja. E quando ele diz aqui no livro dos médios que o interesse não é só quando se cobra, não. O interesse é aquele de aparecer, de deixar que a vaidade sobressaia. E ele fala tudo isso que não é, porque essa honorabilidade, que é a dignidade, a honestidade, não faria. Se ela houvesse, não faria. Seria reconhecido e não teria esses equívocos que a gente vê, porque muitos médios, é a realidade, não têm aquela mediunidade educada, aquela mediunidade desenvolvida, baseada no livro dos médios, na realidade do que todos necessitamos. E vamos dizer, a honestidade e o bom trabalho, não enganar as pessoas, não é uma posição dos médios, é de qualquer um de nós. Gente, está dando tudo certo? Está dando para entender como eu estou falando aqui? Falem para mim, por favor.
Então, a gente precisa dessa seriedade. Talvez você diga assim, Sônia, tu fala tanto isso, você fala tanto isso, mas tem que ser, temos que falar. E aí ele fazendo assim, se o fato de obtiver lucros com a sua faculdade, pode levantar suspeitas sobre o médio. Entretanto, não prova que as suspeitas sejam fundadas, graças a Deus, que ele abriu aqui esse parente, né? Que não significa que porque você é suspeita de fulano e fulano seja aquilo errado pelas suas suspeitas. Não significa muitas coisas. E ele fala do que é errado e depois ele diz que a gente pode encontrar suspeitas que não sejam fundadas. Às vezes a pessoa não acredita, não tem um conhecimento e não quer acreditar que a energia possa curar. E não acredita porque nem conhece a vida de Jesus, porque Jesus curou. Ele não viveu fazendo milagre no sentido como a gente está vendo através da Gênesis, como todo mundo pensa. Nossa, esse foi um milagre, caiu do céu. Não é assim. A gente sabe que não é assim, graças a Deus a gente já sabe. Por quê? A instituição é uma coisa séria, gente. A gente está estudando, está vendo o princípio das coisas, está vendo como tudo pode se desenvolver da melhor maneira. E isso é muito importante para que a gente tenha o crédito de fato, a verdade de frente. E ele vai falando assim: ele poderia ter uma faculdade real e agir de boa fé ao se fazer pagar. Ao se fazer pagar. Esse aqui é o fato que ele diz. Se o fato de obtiver lucro com a sua faculdade pode levantar suspeitas sobre o médium, entretanto, não prova que as suspeitas sejam fundadas. Ele poderia ter uma faculdade real e agir de boa fé ao se fazer pagar. Vejamos se é possível esperar, nesse caso, algum resultado satisfatório. Gente, isso é o capítulo 28 do Livro dos Médiuns. Por favor, tudo que eu estou lendo daqui para frente. Não é Sônia Rosso que está criando, não, gente. Por favor, vamos entender tudo direitinho. Nem é crítica de Kardec, não. É um ensinamento, é um alerta, porque você pode estar sendo influenciados, nós, um turma muito grande, por espíritos enganadores. E aí passaríamos a praticar o charlatanismo e as mistificações e até o animismo, que não é errado, e quem quiser depois possa até mandar através da Casa da Santíssima, onde você vê essa colocação de Raul Teixeira, muito bom sobre isso, né? Explicando o que é o animismo e o que é a mistificação. Ficou-se bem compreendido, é 305, ficou-se bem compreendido o que dissemos das condições necessárias a um intérprete intérprete dos espíritos bons, como poderíamos supor que um espírito pouco elevado que ele fosse, estivesse a todos os momentos à disposição, como se ele fosse um empresário de sessões, sujeito às suas exigências para atender ao primeiro curioso? Claro que não. Claro que não. Olha, a gente precisa ter o mínimo do conhecimento para a gente não cair nesses desajustes, não é? Ninguém, eu não posso ter, porque não, Sônia, ou Maria, fulano, Sebastiana tem mediunidade, está trabalhando, aí eu vou dizer, Sebastiana, vamos fazer reuniões e a gente vai cobrar X. E aí, tal hora, quer dizer, tal hora você marca para falar comigo, para falar com ela, para falar com outro médico, e os espíritos vão ficar ali à disposição. Olha, tal hora eu tenho que estar lá com Sônia, tal hora eu tenho que estar lá com Sebastiana, tal hora eu tenho que estar com a Filomena. Não é assim. E é isso que a gente aprende na doutrina dos espíritos: a realidade, a verdade, o conhecimento correto de como agir, né? Eu tenho, assim, alguns planos, eu não sei como o Adriano vai conduzir no próximo ano, mas de fazer detalhada a mediunidade bem esclarecida, o que é a mediunidade de evidência, o que é o animismo, o que é isso, o que é aquilo, bem detalhado dentro disso, né? Já que a gente viu o capítulo todo devagar dessa forma, e depois a gente vai acrescendo aquilo que houver a necessidade, para que a gente não caia nisso, para que a gente seja um trabalhador, um tarefeiro com responsabilidade. Ele diz assim: devemos lembrar
as numerosas causas que podem afastar os espíritos bons das circunstâncias independentes da sua vontade, que os podem impedir de agir, enfim, de todas as condições de natureza moral que podem influir nas comunicações. Olha, veja o que é responsabilidade de um trabalho, como a gente vê na Casa da Santíssima, né? Laurinda, boa noite, querida. Boa noite, que chegou alguém, se não, que eu não tenha visto. Roselândia, boa noite, querida. Boa noite a todos. Então, essas condições de moral influem bastante nas comunicações. Por quê? Se a gente pode desconfiar, sem poder ver, sem poder ler a mente, você imagina aquele espírito desencarnado que tem maior liberdade para chegar a nós de maneira que a gente tenha e receba a influência, ou a gente possa, de fato, fazê-los afastar de cada um de nós. E ele diz assim: conhecemos a aversão dos espíritos por tudo que cheira a cupidez, ou seja, a desonestidade, né? A ambição. Claro que os espíritos superiores não aceitam isso, não tem sente prazer naquilo que eles sabem que não vai fazer bem e que é errado. E ao egoísmo. Olha, a aversão dos espíritos por tudo que cheira a cupidez e egoísmo, a pouca importância que dão às coisas materiais. Olha que maravilha, né? A liberdade do conhecimento certo, daquilo que ele é, a honestidade, a vontade de ajudar, como eles ajudam todos os seus semelhantes, aqueles que buscam a interação, o interagir com a boa energia, né, com essa energia do universo, que a gente comunga e ele comunga conosco. Então, vamos comungar as coisas boas. E é isso que esses espíritos de luz, o espírito da verdade, fala para a gente com tanta base. Né? Leida, todos que chegaram, boa noite, Ivone. Então, ele vai completando, falando assim, aí tem assim uma questão. A pouca importância que dão as coisas materiais, e apesar disso, aceitaríamos que eles ajudassem os que pretendem negociar as suas manifestações? Olha, gente, vocês acham que o espírito do bem, o espírito esclarecido, ele vai negociar com as manifestações espíritas, com as tarefas que os espíritos desencarnados trazem para nós, os espíritos bons, né? Nós estamos falando. Ele diz: isso repugna a razão e seria necessário quase nada conhecer do mundo espírita para se admitir tal coisa. Olha, gente, que bom que vocês já sabem tudo isso. Ivone, eu falei, nem sei se falando, Leda, Ivone, que chegaram depois, sejam todos bem-vindos. Silvana, boa noite, querida, boa noite a todos. Então, não é admissível, não é admissível. Eu digo assim, e o espírita, né? O espírita que estuda, que conhece, que está se esclarecendo a cada dia, ao passar do tempo ele vai se esclarecendo, buscando para si um conhecimento limpo, puro, claro, como a água cristalina, para se chegar a esse patamar de evolução, né? Nós não poderíamos, nem podemos comungar com essas coisas que são errôneas, né? Esses ensinamentos dessa realidade que não é a realidade correta. Então, os espíritos, mais os espíritos levianos, olha, lá vem aí, deixa eu achar aqui a minha notinha, mas os espíritos levianos são menos escrupulosos, eles não estão nem aí. É por isso que a gente precisa conhecê-los, né? Buscar, captar essa energia, aquilo que ele repassa para nós. E ele assim, mas os espíritos levianos são menos escrupulosos e só buscam ocasiões de se divertirem às custas de quem? Nossa, daqueles que, como muitos, né, vão buscar as falsas realidades, né? A realidade que ele vai acreditar, porque aquele espírito que não tem um mínimo de conhecimento vai dizer para ele, como ele não tem, ele vai acatar. Aí ele diz: disso resulta que, se não formos enganados por um falso médio, olha aí aquilo que a gente estava falando, se não formos enganados por um falso médio, é bem possível que o sejamos por alguns desses espíritos, esses espíritos equivocados, que se aproveitam daqueles que não têm o conhecimento.
Estas simples reflexões, diz o Espírito, nos dão a medida da confiança que podemos ter em comunicações dessa espécie. Mas de que serviriam hoje os médios pagos, se podemos ter nos mesmos a faculdade ou encontrá-la entre os familiares e amigos conhecidos? Olha, vamos citar o Adriano, né? Que é assim um exemplo para nós, né, Adriano? Você é o nosso exemplo, né? Assim, o nosso tá lá, o mirar de cada um, o nosso mirante. Então, vamos dizer, Adriano tem toda essa boa vontade de nos ensinar. Analice do Mar, boa noite, querida, seja bem-vinda. De nos ensinar, de mostrar para a gente as literaturas, como foi de Eckhart Tolle, os livros, o evangelho produtivo, as curas, os tratamentos, as orientações. Já pensou se de repente ele falasse coisa com coisa para a gente, que estamos seguindo ele, que estamos acreditando naquilo que ele fala, naquilo que ele diz, nos seus conteúdos, nos cursos, em tudo? Você imagina o transtorno nas nossas cabeças, porque estamos acreditando naquela criatura que a gente considera um irmão, um familiar. Aí eu tenho essa pessoa de confiança e vou procurar uma, porque alguém disse, olha, ali tem alguém que joga carta, que joga busca, que faz não sei o quê, não sei o quê. E não estou criticando isso, não, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, minhas pessoas amigas e queridas. O que eu estou querendo dizer é disso que ele falou aqui, dos falsos médios que fazem essas pregações que não é realidade. Eu não estou falando, não, muito pelo contrário, eu amo muito tudo que eu aprendi pelo candomblé onde passei, por tudo que eu passei antes de chegar aqui. Maravilhoso, só aprendi, de tudo tirei a lição. Foi como o título do livro, A Lição dos Fatos, e foi maravilhoso. Não estou falando, não, estamos falando dos médios, falsos médios, aqueles que não têm o conhecimento do que é realmente mediunidade. E às vezes se deixa levar pelo animismo ou se deixa levar por si mesmo, né? Querendo pregar aquilo que não é a verdade. Então, se a gente encontra um médium de confiança, um familiar, um amigo, aqueles conhecidos que a gente sabe, tem as informações, por que eu vou cair naquela dos espíritos enganadores? É nesse sentido, queridas e queridos, está dando para entender, não é, gente? Está tudo certo, né? E aí ele tem uma nota do tradutor, ele fala com relação a essa questão 305, que ele diz assim, na Europa e nos Estados Unidos, a regra é o pagamento do trabalho mediúnico, pagamento do trabalho mediúnico. Mas isso por falta de conhecimento do espiritismo e particularmente desse aspecto da mediunidade esclarecido por Kardec. Todos somos médios, e a esclarecimento de Kardec. Todos somos médios e podemos contar entre os familiares e os amigos muitos bons médios, bastando para isso organizarmos trabalhos sérios e sistemáticos, sem intenções interesseiras de nenhuma espécie. A mediunidade é uma faculdade humana. Gente, eu acho lindo o ensinamento da mediunidade, o ensinamento da doutrina espírita. Vocês vejam o evangelho de Jesus através do pão nosso, através do evangelho produtivo, através das curas que a gente coloca ali, amor e a espiritualidade, amigo, como os curadores da luz do plano espiritual e do plano material, por isso estamos formando a 8ª turma dos curadores da luz, do curso dos curadores da luz, não é verdade? Então, precisamos conhecer para saber como fazer, como trabalhar com essa energia, com essa aptidão dentro da mediunidade. Lucilene, tudo. Obrigada, boa noite por vocês estarem vindo comigo aqui. Gente, está dando para entender? Está dando para entender? Me diz aí, por favor. Então, a 306 diz assim: médios interesseiros não são somente os que podem exigir pagamentos. A gente viu isso na semana passada, a gente pincelou um pouquinho isso aqui. Então, vamos ver isso aqui, que é interessante. Os médios interesseiros não é só aquele que vai cobrar por aquilo que às vezes ele nem tem, não é. Porque o que ele fala aqui é do falso médio, pelo amor de Deus, gente, é do falso médio. Sebastiana, já falei contigo, né, querida? Acho que sim, né? Será que eu já pulei alguém? Não, né? Tá tudo perfeito. Ótimo, muito obrigada. Vocês são maravilhosos mesmo, os amigos e as amigas.
Então, ele diz, é 306. Médios interesseiros não são somente os que podem exigir um pagamento. O interesse nem sempre se manifesta pela ambição do lucro material, mas também pelas pretensões de qualquer espécie em que se apoiam desejos pessoais. Fama, abre as portas para fulano, para Beltrano, abre as portas disso, aí a vaidade vai crescendo e essa vaidade não vai servir para muita coisa, não. Essa vaidade não vai servir para muita coisa. A gente precisa entender isso, né? Isso a gente vai entender. Elizabeth, boa noite a todos que estão chegando. A Brenda, eu já falei, sejam todos bem-vindos que chegaram depois. Então, vamos continuando. Então, está dando para entender, né? Está tudo perfeitinho para entender, porque está muito fácil aqui a resposta. O interesse nem sempre se manifesta pela ambição de um lucro material, mas também pelas pretensões de qualquer espécie em que se apoiam desejos pessoais. Aí eu quero ficar famosa. Aí eu crio um curso fantasioso, eu crio isso, eu crio aquilo, ponho bem grande na internet, faço adébitos, né? Quantas pessoas... E a gente sabe casos de anos atrás... que alguém que tinha muita vamos, como é que usa assim o termo? Era uma pessoa de muita influência no falar, e foi que trouxe para si, e aquela turma todinha que acreditou naquilo, ele fez com que todos se suicidassem e fosse aquele suicídio coletivo. Então, a gente vê muitas outras coisas e coisas que não devemos. Ju, boa noite, Ju Cristina, Ana Maria, vocês que chegou depois, tudo bem, sejam bem-vindos. E aí ele diz, essa é também uma fraqueza de que espíritos brincalhões sabem servir-se muito bem, aproveitando-a com habilidade e astúcias notáveis. Olha, que perigo, hein? Astúcias notáveis, embalando em enganos e ilusões os que caem sob a sua dependência. Olha, ele vê a minha vaidade, né? Que eu não tenho, graças a Jesus, não. Esse tipo de vaidade, não. A minha vaidade é tentar um pouquinho melhorar, né? Uma coisinha assim, mas só isso, né? As outras coisas eu tenho que estar do bom lado, no bom caminho. Então, quando a gente se abre para esses espíritos, porque pelos nossos pensamentos, pelos nossos deslizes, aí a coisa pega, né? A coisa pega mesmo. Então, não. Aí vamos ver o resumo que Kardec colocou aqui. Em resumo, que os espíritos citaram, a faculdade mediúnica é concedida pela prática do bem, e os espíritos bons se afastam de quem pretender transformá-la em meio para alcançar qualquer coisa contrária aos desígnios da providência, ou seja, aos desígnios de Deus, aos desígnios daquele que dá força maior, da força suprema, do Criador de tudo e de todos, né? Desse Pai de infinito amor e bondade. E vai falando assim nesse resumo. O egoísmo é a chaga da sociedade. Ai, meu Deus, e como é a humanidade? A chaga da sociedade. Os espíritos bons a combatem. Por isso que eles têm tanto cuidado. Por isso que a gente precisa conhecer, buscar como trabalhar, buscar como aplicar qualquer que seja a aptidão mediúnica, como a gente já citou, psicofonia, psicografia, cura, médios de cura, principalmente médios de cura. Eleve suas mãos ao mais alto que você puder. Aquela energia do amor supremo para que você cure. E não pense, não interessa se fui eu que curei, não interessa se eu auxiliei, não interessa se fui eu que ajudei, não. Fez, graças a Deus. Conseguiu fazer o melhor? Graças a Deus. E assim a gente segue, no caminho do bem e cercado dessa energia maravilhosa de tanto amor, né? De tanto amor. Ele diz: não se pode supor que queiram ajudá-la. Isso é tão racional que seria inútil insistir a respeito. Isso, ele está falando aqui, concluindo, o egoísmo é a chaga da sociedade. Os bons espíritos a combatem. Não se pode supor que queiram ajudá-la. Ele jamais vai ajudar
ao egoísta, àquela pessoa que é má, de jeito. Ele vai, sim, querer se aproximar para ajudar, mas eu não quero, eu estou cada vez mais envolvida, né, com o engano, e aí fica complicado, né? Mas tudo bem, Deus está para ajudar todos nós, e a espiritualidade amiga do bem também. Os médios de efeito físico pertencem a outra categoria. Isso a gente vai, inclusive, ver quando voltar a estudar a mediunidade, parte por parte, né, das aptidões mediúnicas. Esses efeitos são geralmente produzidos por espíritos inferiores. Por quê? Porque a energia dele é mais densa, a energia dele é diferenciada do espírito do bem. E o espírito do bem não tem aquela energia para fazer aquilo. Então, esses efeitos são geralmente produzidos por espíritos inferiores, que são menos dotados de escrúpulos. Não quer dizer que, por isso, esses espíritos sejam necessariamente maus. Não, não. Não no sentido do mal, de estar praticando a maldade, de querer prejudicar, de querer fazer isso. Mas sim, não, espírito sem, na verdade, responsabilidade. Um carregador pode ser muito bom, muito bem, um médio dessa categoria que desejasse explorar a sua faculdade. Poderia encontrar espíritos que o assistisse sem muita repugnância. Quem atrai, não é? Somos atraídos e atraentes para aquelas criaturas, né? Eu falei atraentes para aquelas criaturas. Mas ainda, nesse caso, há um inconveniente. Olha, sempre há um inconveniente para o lado das coisas erradas. O médio de efeito físico, como de comunicações intelectuais, recebeu a faculdade para bem empregá-la e não para sua satisfação pessoal. Olha, eu não recebi uma faculdade mediúnica, nenhum médium recebeu. Não, Cristina. Qualquer pessoa tem a mediunidade de cura, não vem, mas a pessoa pode desenvolver em si mesmo a energia que pode proporcionar cura, auxiliar na cura. A mediunidade de cura é uma mediunidade de muita responsabilidade, como toda a aptidão mediúnica. Mas quem tem a mediunidade, quem estuda a educação da mediunidade, o desenvolvimento da mediunidade, pode muito bem auxiliar na cura. Pode muito bem, sim. Agora, dizer que toda pessoa tem, eu, sinceramente, eu posso até responder isso para você depois. Vou até tomar nota aqui, porque todas que eu me lembre, não, viu? Qualquer pessoa tem, não. Qualquer pessoa não tem, no sentido geral, a mediunidade de cura, né? Tem a mediunidade de cura. Mas eu vou te dizer isso com mais calma, né? Porque, na verdade, a mediunidade de cura não é aquela mediunidade. Você tem a mediunidade, agora você vai desenvolver em você a aptidão que tenha mais facilidade, que você vai sentindo. Por exemplo, como acontece com a mediunidade da psicografia, você tem aquela vontade de escrever, vem aquela vontade de escrever, então você vai passar a pegar a caneta, um lápis e começar a escrever, porque você está sentindo aquela intuição para fazer isso. Se você vai descobrir se tem a mediunidade de cura, Cristina, você pode ver uma pessoa doente e sentir vontade de vibrar para aquela pessoa, que aquela pessoa se sinta mais fortalecida, que aquela pessoa sinta-se melhor naquilo. Porque muitas vezes eu até posso querer curar uma pessoa, mas aquela pessoa não está no momento da cura. Ela está para tratamento. Aquela vivência do problema de saúde daquela pessoa vem muitas vezes, eu penso assim, não, a doença é um mal. Não, a enfermidade não é um mal. A enfermidade muitas vezes vem para nos ensinar. E a cura, às vezes, só vem na encarnação seguinte. Mas, como eu estava te dizendo, Cristina, se eu sinto esse impulso de ajudar a pessoa que está doente pela minha mediunidade, aí sim, você tem a mediunidade de cura. Porque vamos dizer assim, é uma vontade natural. Quando eu trabalho na fluidoterapia, nas coisas tudinho, você sente aquela vontade, você sente a intuição de onde colocar as mãos naquela parte daquela pessoa que está doente. Se você não toca, mas você coloca sobre aquela pessoa,
ela, por exemplo, é uma cura de estômago, você tem aquela intuição, então você vai trabalhando daquela forma. E aí sim, você vai descobrindo se a tua mediunidade é para a mediunidade de cura. Agora, dizer que todos nascem, ou qualquer pessoa pode ter, nessa forma da pergunta, eu não sei te dizer, mas sei te dizer dessa forma que eu te falei. Então, vamos ver aqui. Está tudo bem assim? Ficou bem? Marinês, não sei se vem o tema, mas você poderia explicar sobre os meios de transporte. A gente já falou, mas a gente pode sim, podemos sim, médio de transporte. A gente, é por isso que eu disse, na próxima continuidade dos trabalhos, a gente vai falar assim, já estou fazendo aqui as anotações do que poderá ser, né? Médios de transporte. Podemos sim ver isso aí, tá? Já tomei nota aqui. Tudo a gente pode, né? Desde que a gente acredite, desde que a gente tenha fé, desde que a gente tenha responsabilidade. Hilda, boa noite, querida. Boa noite a todos que chegaram depois. Sejam todos bem-vindos. Nancy, Eliana, todos vocês sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela companhia. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se a gente vamos concluir essa aqui. Então, a gente falou, né, da categoria de explorar a sua faculdade e poderia encontrar um espírito que não fosse condizente com a realidade. O médio de efeito físico, como o de comunicações intelectuais, recebeu a faculdade para o bem empregá-la e não para a sua satisfação pessoal. Não, a minha mediunidade, a mediunidade de ninguém, mediunidade de Maria, de fulano, de Janete, de Eliana, de Filomena, de Adriana, não é para o nosso bem, é para a gente auxiliar. É aí onde entra todo o conhecimento, onde entra a nossa necessidade de cada vez mais se doar, de cada vez mais fazer por alguém alguma coisa. E isso é muito, muito realmente interessante. Aí ele diz: se abusar dela, poderá perdê-la ou torná-la prejudicial a si mesmo, pois a verdade é que os espíritos inferiores estão servindo sob as ordens de espíritos superiores. Olha, não estão, né? Sob as ordens dos espíritos superiores, e o espírito superior só vai te ajudar se você quiser ser ajudado, né? Agora, se você começar a prejudicar outras pessoas, aí sim você terá que ter, vamos dizer assim, receber, vamos dizer assim, um ensinamento, a lição para que você não faça isso, porque você estará prejudicando outras pessoas além de si mesmo. Então, numa frasezinha que diz assim: no caso, portanto, os espíritos superiores podem afastar os inferiores. Isso eles fazem, sim. Isso eles fazem. Isso está falando aqui no cantinho. Que estão sob as suas ordens, ficando o médium entregue aos mistificadores ou privado da faculdade mediúnica. Isso a gente até estudou no começo, né? A gente viu por como se perde a mediunidade, né? Quando se afasta. Sendo esta última medida em seu benefício. Quando o espírito superior, o espírito elevado, afasta a mediunidade do médium, é para o benefício dele, porque ele não está fazendo bom uso da sua mediunidade. Ele está usando para sua satisfação pessoal ou para coisas através da cupidez, da arrogância, do egoísmo, da vaidade, e aí não pode de jeito nenhum. E ele vai falando. Os espíritos inferiores gostam de mistificar, ou seja, eles gostam de enganar, mas não gostam de ser mistificados. Claro que não, né? Enganar ele gosta, mas ser enganado ele não gosta. Se espontaneamente se entregam a brincadeiras e aos caprichos da curiosidade por gostarem de se divertir, não lhes agrada servir de passatempo. Olha, veja como eles são egoístas. Ele prejudica, mas ele não quer que seja para ele. E aí ele diz aqui: espontaneamente se entregam à brincadeira e aos caprichos da curiosidade por gostarem de se divertir, mas você não lhes agrada servir de passatempo aos outros, nem de comparsas para ganhar dinheiro. Está vendo aí? Veja bem que como é super, né, tudo isso. Esses detalhes são muito importantes para todos nós. Por outro lado, a todo instante provam que têm vontade própria, que agem como e quando bem lhes parece, o que torna os médios de efeito físico ainda menos seguros da regularidade das manifestações. Aí vem o quê? As mistificações, porque aquilo não é, certo? Que os médios escreventes. Olha,
o que torna os médios de efeito físico ainda menos seguros da regularidade das manifestações que os médios escreventes. Porque eu posso pensar, né? Eu estou sentindo a intuição, ele está meditando, eu estou captando o que ele está falando, mas eu tenho como ver se tudo aquilo tem um certo sentido, se aquilo é de fato uma realidade. Mas deixa eu ver o que foi que a Helena botou. Eu gostaria de saber se uma pessoa que não acredita na mediunidade de cura pode ser ajudada através das orações. Tem uma pessoa na família que não aceita uma cirurgia espiritual e precisa, sabe? Olha, se ele não acredita, ele está rejeitando o remédio. É a mesma coisa, você dá um remédio, a pessoa está com dor de cabeça, eu digo, toma esse comprimido, toma isso, ou então vem para eu te dar um passo para te aliviar essa dor de cabeça, é uma tensão muito grande diante das coisas que estão te acontecendo. E a pessoa não quer. A pessoa, para ser ajudada, ele tem que querer, sabe, Eliana? Não tem como. Agora, você pode vibrar, não é porque uma pessoa esteja mal informada, ou até mesmo sobre efeito de influências não positivas de espíritos, que eu não possa vibrar pelaquela criatura. A gente pode, mas cada um de nós temos que fazer a nossa parte para que Deus faça parte de todos nós, né? A gente precisa ter essa realidade. Então, se a pessoa não quer, é difícil, né? Eu rejeito. Então, o espírito vai lá, é preciso que, assim, a misericórdia, né? Ou alguém, até um espírito familiar, que se aproxime dela e afaste da mente dela esse equívoco de não aceitar algo que é para o seu próprio bem. Tá dando para entender, gente? Me fala aí, por favor. Entendeu? Então fica difícil. Eu preciso acreditar. Eu não posso desacreditar daquilo que eu tenho a convicção. Agora, se eu não tenho, eu acredito se quiser. Não é verdade? Infelizmente, essa é uma realidade. Então, vamos concluir aqui. Ficou claro, né, querida? Então, vamos fazer aqui, ver aqui onde é que nós estamos. Por outro lado, a todo instante prova que tem vontade própria. A gente viu isso aí. Pretender produzi-las em dias e horas certos seria dar prova da mais profunda ignorância. Olha, é aquilo que a gente falou anteriormente. Como eu posso prender um espírito diante de mim, de qualquer jeito, sentar numa instituição, num trabalho grande, como na Casa da Santíssima, e ficar marcando hora com os espíritos para ele vir, para que eu possa trabalhar com ele, dar comunicações, cura, alguma coisa que ele achasse que poderia fazer por alguém. Isso aí, como ele diz aqui, né, é pretender produzi-los em dias e horas certas, seria dar prova da mais profunda ignorância, ou seja, do ignorar da realidade, que não é dessa forma que as coisas funcionam, não é dessa forma. O que fazer, então, para ganhar dinheiro? Olha, para ganhar dinheiro. Simular os fenômenos, fraudar, é correto? Não, claro que não. Deus me livre, Jesus, que ninguém tinha essas ideias de fraudar fenômenos, simular fenômenos e fraudar, vamos dizer assim, os mistérios, né? Vamos dizer assim. E o que podem fazer os que se entregassem declaradamente a esse mistério, ou seja, a esse trabalho, a essa função de querer fenômenos que não estão acontecendo e que ele não tem como fazer. É o mesmo as pessoas aparentemente simples que acham mais fácil ganhar a vida assim do que trabalhando. Olha, tem tanta gente que vive por aí inventando história para não ter que trabalhar, né? Se a espírito nada produz, superem a sua falta. A imaginação é tão fecunda, realmente, ela é muito fértil, né? Quando se trata de ganhar dinheiro. Olha, nós queremos ganhar dinheiro, então vamos buscar algo que a gente possa fazer materialmente, né? Sendo o interesse um motivo legítimo de suspeita. Concede por si mesmo o direito de exames rigorosos com o qual ninguém poderia ofender-se sem justificar-se, se anulando as suspeitas. Claro, se não houver suspeita, se tiver um trabalho sério, real, não há como ter interesse dessas criaturas equivocadas. Mas ele diz, mas essas suspeitas são tão legítimas nos casos de pagamento quanto ofensivas em relação a pessoas honradas e desinteressadas. Você já pensou se de repente pessoas estarem cobrando aqui, pessoas que a gente confiou, que a gente acreditou? Não, o nosso trabalho é uma coisa.
Se eu produzo alguma coisa para ajudar a instituição, é um trabalho, eu posso cobrar. Mas eu cobrar pelo passe, eu cobrar pela água fluidificada, pelo amor de Deus, eu cobrar porque uma entidade veio e pediu que eu desse um recado para fulano. Fulano, a entidade mandou um recado, o espírito mandou um recado, mas você tem que me pagar para eu poder te dar. Olha, gente, não, vamos com calma, né? Vamos com calma. Quem quiser fazer, faça. Vamos com calma, né? Agora, aquilo que eu vou fazer é outra coisa. Então, aqui tem um resumo, uma nota que diz assim: no tocante às pessoas desinteressadas, é preciso verificar-se bem o desinteresse e levar em conta o seu grau de bom senso. Olha, o bom senso nunca pode faltar em situação nenhuma na vida de ninguém. Os mistificadores se servem também da vaidade dos homens. E como se servem? Como? Às vezes a mais tola e de outras fraquezas ocultas para os fascinar. Claro, se eu começo a me deslumbrar, isso, que maravilha aquilo, e não sei o que é aquilo, fulano e não sei o que. Aí, meu filho, sabe? Não tem condição, não tem mesmo, não tem mesmo. E ele diz assim: não se devem esquecer essas advertências, não se devem esquecer essas advertências anteriores de Kardec e dos próprios espíritos. Nós vimos o espírito da verdade falando e dos espíritos complementando, dando para Kardec todos esses ensinamentos. As sessões de fenômenos físicos exigem orientação de pessoas conhecedoras do assunto e experimentadas, sem o que não se deve realizá-las de maneira alguma, sob nenhum pretexto, muito menos a pedido dos espíritos ou pelo desejo dos médios. Não, não é assim que funciona. De jeito nenhum, não é assim. Isso é sério, sério mesmo. Não é dessa maneira, de qualquer jeito. Gente, eu não sei se ficou claro isso aí, tudo ficou claro. Eu tenho 3 minutinhos aqui. Olha, Regina Célia, eu não sei se ela está aí. Sebastiana, eu sei que está. Sebastiana falou na semana passada sobre a vaidade. Ela disse assim: a vaidade é a queda do médio, aliás, de todo aquele que se diz espírita. Verdade. Isso é a mais pura verdade. De todo aquele que se diz cristão. É a pura verdade. Se eu creio nos ensinamentos do Cristo, eu tenho que fazer aquilo que ele me ensinou e não contra aos seus ensinamentos. Então, Jesus nunca mostrou vaidade, nem pose, nem pedestal ele quis para nada disso. Ele sempre foi dos mais simples, né, de tudo. Como foi aquele Chico Xavier, como foi tantos outros, como tem aquele senhorzinho que a gente nem sabe, como tem algumas histórias que a gente já leu e que a gente já ouviu. Então, é isso mesmo, né? E Paulo Lages, eu acho que ele não está aí, não é? E Regina Célia colocou animismo e mistificação. Eu até citei um pouquinho no início da nossa conversação. Qualquer coisa, me pede e a gente repassa de novo, tá bem? Porque eu não sei se esse vídeo vai ficar gravado para que eu possa ler a pergunta. Então, vocês podem até mandar para mim em particular e eu falo aqui no dia, tá bom? Gente, muito obrigada pela companhia. Espero que tenha ficado tudo muito claro, né? E que a gente aprenda cada vez mais, porque esse planeta de expiações e provas está pedindo muito de todos nós, indistintamente, de qualquer um de nós. E esses espíritos que estão reencarnando precisam de alguém para orientar, de muitos, nossos netos, nossos filhos, nossos conhecidos, sobrinhos, afilhados, o que for. Aquela criança que a gente evangelha, faz a evangelização na casa. Precisamos evangelizar. Evangelizar. Evangelizar é viver o evangelho de Jesus, é viver, é conhecer a caridade. É tudo de bom que a gente precisa para que a gente tenha condições de diluir essa nuvem negra de violência que paira por aqui, em qualquer lugar. E a gente nós precisamos e precisa abraçar a todos para que a gente possa, de mãos dadas, nesse ideal de paz, de amor e de fraternidade, em nome de Deus e de Jesus e de toda a espiritualidade amiga. Em nome dos curadores da luz do plano espiritual, e unidos aqui no plano material, nós possamos auxiliar
aos que choram, aos que sofrem, aos que sentem a dor em seu interior e que às vezes não têm coragem para falar. Todos aqueles que sentem a sua dor interior, aqueles que estão precisando, necessitados do amor de Jesus por todas as criaturas, necessitados de entender que a cura está dentro de cada um de nós, porque eu desejo, porque eu quero. E essa cura vem, a fraternidade vem, o acolhimento vem, somos acolhidos e acolhemos aqueles que necessitam. E possamos elevar o nosso pensamento ao mais alto e pedir a misericórdia para aqueles que ainda não estão abrindo os horizontes da sua mente para a paz. A paz no mundo que começa dentro de cada um de nós. E todos os cristãos, de todas as religiões cristãs, podemos sim orar por aqueles que sofrem. E que venha mais sorrisos e menos lágrimas. E que tenhamos a humildade de lembrar de que temos um Pai de infinito amor e bondade, que temos os nossos anjos guardiões e espíritos protetores e amigos a nos auxiliarem. Não estamos sozinhos na caminhada. Que Deus e Jesus e Maria de Nazaré nos abençoe, nos erga diante de cada tropeço, hoje, agora e sempre, porque não vamos cair, porque a nossa fé nos mantém de pé. Que Jesus nos abençoe. Vamos tomar a nossa medicação. Gente, muito obrigada pela companhia. 8h03, né? Muito obrigada pela companhia, Maria Aparecida, Silvia, Filomena, Êmia, Eliana, JL, querida, Analice do Mar, todos vocês, todos que estão aqui, muito obrigada a todos vocês. Helenara, boa noite. Boa noite a todos vocês. Tenham muita paz, muita luz. Simone, todos vocês, tá? Muita paz, muita luz, Janeide, todos vocês. E muito obrigada pela companhia, tá? Adriana, obrigada pela oportunidade do trabalho. Maria Helena, todos vocês. Sebastiana, todos vocês. Até a próxima semana, porque com os poderes de Deus estaremos mais uma vez juntos, unidos e reunidos em nome de Jesus. Rose, boa noite. Fátima, querida, Beatriz, todos vocês. Tchau. Um beijo no coração. Tchau, meu abraço fraterno para todos vocês, tá bom? Adriano, muito obrigada, meu amigo. Muito obrigada mesmo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.